Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, não é? É bom estarmos neste lugar, sabendo sobretudo que o nosso Deus já está aqui, não é? Ele está em todo o lugar, mas particularmente com o seu povo, quando está reunido em nome de Jesus, não é? E a promessa de Jesus cumpre-se em cada lugar, em cada dia, em cada momento, quando ele disse aos seus discípulos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria aí no seu meio. E nós queremos, porque estamos reunidos em nome de Jesus, que ele está aqui conosco e nos vai acompanhar e abençoar, ouvir as nossas preces, também o nosso louvor, ajudar-nos na meditação da sua palavra, para que de facto Deus fale a cada um de nós no dia de hoje. Quero saudar os que chegaram entretanto e vamos ficar de pé para uma palavra de oração. Queremos saudar também aqueles que estão em casa e que nos acompanham agora através do VideoTube, também do Facebook, quer seja agora em direto, a esta mesma hora, 10 horas, no templo da Primeira Igreja Batista de Matosinhos, quer seja mais tarde, a qualquer hora, porque vai estar disponível na internet e certamente poderão fazer o acompanhamento. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e bom Pai do céu, nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos pela tua graça maravilhosa sobre nós. Sem essa graça nós continuaríamos à deriva, sem essa graça maravilhosa nós continuaríamos com um futuro tão incerto, aliás, tão certo, que seria a nossa separação eterna de ti. Mas muito e muito obrigado, Pai do céu, porque tu nos dás esta esperança transformada em certeza pela tua palavra e pela tua fidelidade no cumprimento dessa promessa de que todo aquele que crê em ti, ainda que morra, viverá. E essas foram as palavras de Jesus, a Marta e a Maria, irmãs de Lázaro, quando diante daquele túmulo que continha o corpo do seu irmão Lázaro, Senhor, choravam e de facto se lamentavam porque Jesus tinha chegado tarde demais, quando poderia ter vindo para curar o seu irmão. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque aquilo aconteceu para que se manifestasse a glória de Jesus e o teu poder. Muito obrigado, Pai do céu, porque isso nos dá uma esperança tão grande também, de que ainda que venhamos a morrer, nós iremos ressuscitar e estaremos contigo para todo sempre. Muito obrigado, Pai do céu, porque enquanto estamos neste mundo podemos passar por dificuldades, por tribulações, por momentos de dor, mas tu estás connosco e nos alivias e restauras a nossa dor e tantas vezes também curas as nossas enfermidades. Vem, Senhor, neste momento tocar em cada um de nós e a renovar a nossa força espiritual para que ela de facto seja bem forte para aguentar a semana que está aí adiante de nós, com tudo aquilo que o mundo e a sociedade nos podem trazer de adverso, mas que a nossa fé seja cada vez mais firme, fica inabalável, Senhor, porque é uma fé cimentada na nossa convicção de que o Senhor Jesus é, na verdade, o único e suficiente Salvador e o nosso Senhor também. Muito obrigado, Pai do céu, pela ação do Teu Espírito na nossa vida e nós invocamos, imploramos, Senhor, que Ele se faça sentir bem no nosso meio, para nos fortalecer, nos guiar e também, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus que aceites o nosso louvor, que aceites, ó Deus, a meditação na Tua Palavra e também, Senhor, muito e muito obrigado por aquilo que já antecipamos, que irá acontecer um pouco mais tarde com a celebração da ceia, momento tão especial para nós, Senhor. Muito obrigado, Pai do céu, porque Tu nos vais acompanhar neste culto. Abençoa também aqueles que estão em casa, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, mas também, Senhor, com as suas dúvidas e o seu desejo de conhecer verdadeiramente quem Tu és. E, Senhor, nós rogamos em nome de Jesus salvação não apenas nesta casa, mas também em alguma outra casa, onde quer que esta palavra seja ouvida, Senhor. Vem abençoar-nos com a Tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Os que estão a entrar podem tomar os seus lugares. Graça e paz, irmãos. Muito bom dia. Aleluias. É tão bom estar na casa do nosso Deus. Eu convido os irmãos a ler comigo Mateus, capítulo 16,
versículo 13, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aleluia! É o Deus que nós servimos, o Filho do Deus Altíssimo. Eu convido a igreja a se colocar em pé conosco, para nós louvarmos o Senhor Deus com alegria no nosso coração, confessando isso, que Ele é o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é. Aleluia, aleluias. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, foi rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Tu és o ungido de Deus, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és
nas nossas vidas. Tu és exaltado na tua igreja. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Porque tu és digno, só tu és digno de receber toda a glória, de receber todo o louvor. Aleluias, 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 aleluia, Jesus. Exaltado.
Este hino é bem conhecido da congregação. Sou feliz. Eu não sei se todos os irmãos conhecem a história dessa letra. Amém. É uma história que nos impacta, né? Porque às vezes nós podemos ter o pressuposto que a pessoa escreveu, né? Foi inspirada num momento de alegria. Mas o irmão, nosso irmão em Cristo, isso, nosso pastor Horácio, escreveu este hino indo ao encontro de uma tragédia que tinha acontecido com a esposa e com as filhas. Ele perdeu no naufrágio as 4 filhas. E enquanto ele estava indo, né, ele escreveu essa canção. Ele tinha certeza da salvação. Ele tinha certeza, né, de que tudo que nós estamos passando, nós temos ali a eternidade. Aleluia. Não é? Então, nós podemos também focar no Senhor, que não dá tribulação maior do que nós podemos suportar. Amém. Que nós sabemos que podemos confiar nele em qualquer momento, seja quais forem as circunstâncias. Aleluias. Nós somos felizes contigo, ó Deus. A paz que o Senhor nos dá, Pai. Aleluias. O mundo não pode dar. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os irmãos nos ajudem, amém? Sou feliz, a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer. Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Os homens são felizes. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda, meu triste pecado. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio. Sou feliz
Queridos irmãos e irmãs, com muito gosto, muita satisfação pela palavra de Deus, vamos ao sermão profético de Jesus, capítulo 25 de Mateus. Na semana passada já iniciei Mateus 25, mas por uma questão de organização da distribuição dos cultos para este mês de pregações, então comecei com o versículo 14 em diante, considerando a parábola dos talentos, mas hoje vamos a este texto que ficou aqui de propósito na minha programação para hoje. Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. E o título da mensagem vem daí de um dos versículos, a chave, que é o grito da meia-noite. Então lemos assim o texto bíblico. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E, na verdade, meus queridos irmãos, 2 versículos, para mim, são chave neste conjunto de versículos que nós lemos. O versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, e depois o versículo 13, que é conclusivo, mas é, de certo modo, de grande ênfase para nós. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E Jesus, de facto, usa esta parábola naquele contexto que ele já vinha falando e que está registado no capítulo anterior, o 24, acerca dos acontecimentos que teriam lugar com a sua segunda vinda. E esta parábola, tal como aquela que nós considerámos a semana passada e que vem nos versículos seguintes, a parábola dos talentos, enquadram-se perfeitamente nesta necessidade de vigilância, de estarmos preparados para a vinda de Jesus. E é interessante que Jesus vai de novo colocar aqui a urgência, podemos dizer até a iminência da sua segunda vinda num contexto parabólico. Isto é, ele usa aquilo que era bastante comum, que era do seu tempo, que fazia parte do dia a dia, podemos dizer, de todo o povo judeu, para a partir daí fazer uma aplicação e uma chamada de atenção. E ele usa exatamente esta expressão, ou este contexto alegre que é do noivado, do casamento. O noivado que termina naquele momento tão agradável que é quando o noivo e a noiva se juntam para formar então o casal, recebendo primeiramente a bênção de Deus. E é neste contexto que Jesus então diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, o reino dos céus. É interessante, no caso de Mateus, ele usa muito esta expressão, e está a fazer retorno. Ele usa muito esta expressão de reino dos céus. Se nós formos para outros evangelhos, nomeadamente Lucas, ele usa o reino de Deus. Mas para os judeus,
e este Evangelho de Mateus é dirigido primeiramente aos judeus, Jesus tem, aliás, há uma preocupação aqui de considerar que a palavra Deus não era usada de qualquer modo, não era usada em qualquer contexto. Os judeus tinham um alto respeito, e deveriam ter, com o nome Deus. Então Mateus, que dirige este Evangelho aos seus pares judeus, usa preferencialmente esta palavra de reino dos céus. Mas reino dos céus e reino de Deus são perfeitamente equivalentes naquilo que é o seu significado, que é, no fim de contas, estar na presença de Deus e todos aqueles que fazem parte, que são súbditos deste reino, que naturalmente seguem Jesus como o Rei dos Reis. Então, aquilo que ele diz é que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estão a preparar-se para a chegada do noivo. E aqui, naturalmente, que Jesus nos leva para uma situação que era comum nas aldeias, nos vilarejos, naqueles lugares, quando chegava o tempo dos noivos se juntarem, de terem a bênção de Deus, de casarem. Então havia uma cerimónia muito interessante. Normalmente esses casamentos eram feitos à noite, ou pelo menos ao fim da tarde, e que muitas vezes prolongavam bem pela noite, e tinham esta particularidade, entre outras. Mas esta particularidade, a noiva esperava pelo noivo, e essa noiva era acompanhada de donzelas, aqui indicada como virgens, e estariam ali à espera que o noivo pudesse anunciar-se e então entrar na casa da noiva. Vejam como é bem diferente dos nossos dias, não é? Eu já esperei muitas vezes pela noiva, juntamente com o noivo. E houve uma vez que a noiva estava aqui bem perto, estava quase a entrar, mas surgiu alguma dificuldade, não pôde entrar, e aqui fiquei eu e o noivo à espera, tempos e tempos, mas finalmente a noiva lá chegou. É prática, ou é, digamos, tradição, podemos dizer, que a noiva chega sempre atrasada, não é? Desta vez não é a noiva que chega atrasada, a noiva tem que estar preparada, a noiva está ali à espera de quê? Do noivo, e o noivo há de chegar, mas não dizendo qual é a hora, não dizendo qual é o momento em que vai chegar. Simplesmente a chegada do noivo seria anunciada com um grito, dizendo que o noivo estava aí, estava já no caminho e estava próximo. E era preciso que, naturalmente, o cortejo nupcial começasse. E o noivo iria dirigir-se à casa da noiva para então aí se poderem encontrar. Neste cortejo entrariam 10 donzelas, aqui indicadas como virgens. A ideia de virgindade, acima de tudo, denota um aspecto de pureza, podemos dizer, se formos por aí. Mas se considerarmos donzelas, então eu creio que vai mais de acordo com o texto no seu conjunto, em que algumas destas, na verdade, não seriam muito, poderiam ser puras, mas não estariam preparadas para este momento. Uma outra característica que está associada exatamente com este cortejo nupcial é que qualquer delas iria estar à espera, preparar que o noivo pudesse vir pela noite dentro, e então teriam que estar preparadas com lâmpadas. A lâmpada, aquela lamparina, digamos, normalmente colocada num pau, para poder ficar mais alto e, de certo modo, alumiar o caminho, era naturalmente alimentada com azeite. E estaria ligada com essa chamazinha que ajudaria a acompanhar o caminho. Mas se o noivo demorasse, aquela quantidade de azeite dentro da lamparina se esgotasse, porque seria queimada, então era preciso ter uma reserva. E essa reserva é aquela que naturalmente está aqui em causa também. Era preciso ter uma quantidade de azeite de reserva para poder esperar. Para poder, quando viesse o noivo, estar devidamente abastecida para então poder fazer esta caminhada.
E é exatamente em torno de tudo isto que este momento acontece com o grito da meia-noite. Notem, é interessante, uma vez mais no verso 6, diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. E reparem, no versículo anterior, Mateus registou aquilo que Jesus falou, que diz: e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Tardando o noivo. Nós já vamos ver o que é que Jesus quer dizer por este noivo, por esta noiva, mas tardando o noivo, isto é, o noivo estava a demorar, já era noite dentro, e quando nós chegamos ao versículo 6, vemos então que é à meia-noite que acontece o grito. Reparem, para os judeus, ainda hoje, o período de 24 horas do dia é dividido em duas partes. O período da noite, o período do dia. E seja que dia do ano for, para eles a noite começa sempre a partir das 18 horas, 6 horas da tarde. E das 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã é o período da noite. É interessante que meia-noite coincide exatamente ali a meio, ou seja, já a noite estava bem escura, já tinham passado várias horas, não havia meio do noivo chegar. Será que o noivo se tinha arrependido? Será que nos dias de hoje, quando a noiva não vem, o noivo pensa, será que ela se arrependeu? O que quer que seja ali, elas sabiam uma coisa, o noivo com certeza viria. Mas, por causa daquela hora tardia, começaram então a cochilar, dormiram um pouco. E é por isso que quando chega à meia-noite, então há um grito. E este grito é forte, que faz com que aquelas que estavam adormecidas despertem naquele momento. Porque o noivo vem à frente do cortejo com os seus convidados. E ele quer chegar. Ele quer chegar junto da casa da noiva. E vai com certeza ser acompanhado por estas donzelas, por estas 10 virgens. Mas estas virgens tinham naturalmente que estar preparadas para o acompanhar, preparadas para o cortejo. E essa preparação implicava o quê? A lâmpada. A lâmpada. A lâmpada tinha que estar abastecida com azeite. Não poderia estar uma lâmpada apagada, porque aí elas perder-se-iam no caminho. E aquela ideia de preparação estava, de certo modo, em causa. Meus irmãos, olhando aqui um pouco, quem é este noivo nesta parábola que Jesus fala? Quem são estas donzelas? Quem é a noiva aqui? Eu creio, meus irmãos, que o noivo é Jesus. Ele é o noivo. E quem é a noiva? A igreja. A noiva é a igreja. E nós encontramos isso numa passagem ou outra. Aqui além. Por exemplo, Paulo refere em Efésios, quando ele faz a comparação do homem que casa com a sua mulher, serão os dois uma só carne, e ele fala de certo modo como Cristo e a igreja. Então Cristo amando a igreja, dando-se por ela, a igreja é, entre outras figuras, a noiva do Senhor. A noiva que está preparada para se encontrar com o noivo, para que haja um casamento perfeito, para que haja uma unidade, para que haja uma ligação, para que haja felicidade, para que haja uma partilha. A noiva está à espera de quem? Do noivo. E neste contexto de espera, nós naturalmente temos que nos reportar aqui para aquilo que é escatológico. O plano escatológico leva-nos a considerar que, nos dias de hoje, Jesus, que é o noivo, nós, igreja que somos a noiva, estamos aqui a aguardar, à espera que o noivo chegue. Alguns pensam, já passaram mais de 2000 anos? Depois que Jesus falou aquelas coisas, Jesus ainda não veio e o que é que acontece? Alguns cochilam, alguns adormeceram na sua fé. Alguns, de certo modo, acabaram por pensar, o noivo já não vem. Aliás,
no texto bíblico do sermão profético, Jesus diz: será que quando o filho do homem vier, achará fé na terra? As circunstâncias da vida, os problemas da vida, as tribulações, tudo aquilo que vai acontecendo e a demora de Jesus pode fazer com que alguns da igreja, alguns que fazem parte desta noiva, adormeçam e até vacilem na sua fé. É esse o seu caso? Você tem estado a dormir? Não estou a falar de dormir com os olhos fechados aqui, mas dormir espiritualmente. Será que nós ainda acreditamos que Jesus voltará? Será que nós queremos que Jesus vem? E vai ser quando? Amanhã? Tem passado tantos anos. Será que Jesus vem mesmo? Não está Jesus já no céu, à direita de Deus Pai? Será que Ele vem mesmo aqui? Será que aquilo que Jesus disse que Ele iria voltar para juntar os seus e os tomar para si, vai acontecer? Eu creio, meus irmãos, que sim. Este texto reforça exatamente aquilo que Jesus já havia dito e que nós encontramos, por exemplo, a dado passo, que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. Jesus tinha dito isto. Está lá no capítulo anterior, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Jesus virá e Ele enviará os seus anjos à frente para juntar os escolhidos. E quem são esses escolhidos? São a noiva. São a noiva. Jesus pode morar, mas o noivo, que é Ele virá. E certamente virá no dia e na hora que Ele tem aprazado. Não adianta, já falámos isso várias vezes, não adianta alguém querer marcar o dia e a hora. A Escritura diz claramente que não está escrito em parte nenhuma, ninguém sabe. E por isso mesmo aquilo que nós fizemos é de quê? De novo no final deste conjunto de versículos. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Jesus virá. O noivo virá para se juntar à noiva. Somos nós. Mas não sabemos quando. Nem temos que nos preocupar. Apenas temos de quê? De estar preparados. Vamos olhar agora, meus irmãos, para os outros 2 pontos que eu gostaria de sublinhar. É que o grito da meia-noite não apenas anuncia a vinda do noivo, mas também alegra as prudentes. Eu vou pedir que passem o slide seguinte. O grito da meia-noite alegra as prudentes. Quais são estas prudentes? Porque é que fala em prudência ou prudentes? É que simplesmente elas esperavam o noivo onde? No lugar certo. Esperavam o noivo onde sabiam que ele iria passar. Era ali, para depois, quando o noivo chegasse, tomasse a dianteira, elas o seguissem participando no cortejo. Estas estavam também preparadas para a eventualidade da demora do noivo. E por isso mesmo, também preparadas elas estavam, que não tinham apenas azeite na lâmpada, mas como também traziam um tanque de reserva. Azeite extra para essa eventualidade. Eu não sei se já aconteceu alguma vez com os irmãos irem na estrada e às tantas faltar o combustível, faltar a gasolina ou o gasóleo. Já vos aconteceu? A mim já. Uma vez em Lisboa, a minha esposa estava grávida, se está a lembrar, e eu tive que chamar o socorro e alguém veio para eu poder ir à bomba de gasolina mais próxima, trazer um pequeno jerrycan. Se nós não estamos preparados para chegar ao fim da viagem e ter a quantidade de azeite suficiente, nós perdemos exatamente essa oportunidade.
Então estas prudentes estavam preparadas, estavam no lugar certo, à hora certa, esperaram e estavam prontas para o tempo que fosse preciso. O azeite asseguraria a luz naquelas candeias para alumiar durante o cortejo. Meus irmãos, aplicando aqui estas virgens prudentes à igreja, a igreja aguarda a segunda vinda de Jesus. Amém? Nós esperamos. Podemos ler, inclusive, no Apocalipse, Maranata. Os irmãos sabem o que é que significa a palavra Maranata? Vem, Senhor Jesus, vem. Nós podemos orar, podemos clamar, podemos desejar, e desejamos com certeza que o Senhor Jesus venha. Mas Ele virá quando? No dia e na hora que o Pai já tem aprazado. Mas a igreja está à espera, aguarda. E aguarda com toda a vigilância. Preparada para que quando quer que aconteça. E isto faz com que esta igreja seja prudente. Porque está preparada para a vinda do Senhor Jesus, a vinda do noivo, quando quer que isso aconteça. E já agora um detalhe aqui, nesta aplicação do azeite, do noivo, da noiva, ao contexto da igreja, o que é então o azeite? O azeite, meus irmãos, eu creio que é, acima de tudo, neste contexto e nesta aplicação, o Espírito Santo. Nós, igreja, temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos mantém despertos, preparados para a vinda do Senhor Jesus, quando quer que isso aconteça. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos virgens, prudentes, preparadas, porque o Espírito Santo nos diz o quê? Jesus pode tardar, mas Ele virá. Jesus pode demorar, mas no tempo de Deus Ele virá. Por isso mesmo não desfaleças na tua fé. Por isso mesmo não desistas na tua caminhada. Porque Jesus pode tardar, mas Ele virá. E é isso que o Espírito Santo nos diz. E meus irmãos, isso é como aquele azeite extra que nós temos para, na nossa caminhada, podermos esperar e ir até ao fim. Vamos considerar as outras 5 virgens. A Bíblia, de certo modo, diz que elas... De certo modo, não. Diz que elas são imprudentes, insensatas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que elas não estavam preparadas para uma hora tão tardia da vinda do noivo. E reparem, logo elas ali, dando conta daquele grito que anunciava a vinda do noivo, elas procuraram resolver o seu problema. Como? Dai-nos um pouco do vosso azeite, para que nós possamos ter e seguir, porque as suas lâmpadas já se tinham apagado. É uma tristeza, é uma desgraça, quando a lâmpada espiritual de alguém se apaga. É uma tragédia verdadeira. Quando alguém com o que perde a iluminação do Espírito. É uma tragédia tremenda. Quando alguém, de certo modo, está no caminho de Deus e depois acaba por ficar para trás. E de certo modo eu penso que tudo isto, em parte, está aqui envolvido. Aquelas virgens prudentes deram um conselho. Olhe, ide a quem o vende e comprai um pouco de azeite. E elas até aceitaram esse conselho. Obrigado. Aceitaram esse conselho e lá foram. E o que aconteceu? Eu imagino que àquela hora da noite não havia nenhum supermercado aberto, não é? Não havia nenhum lugar onde elas pudessem comprar azeite. Mas lá foram. E tal foi a procura que resultou em grande demora. E quando elas voltaram, o que é que vai acontecer? A porta já estava fechada. O noivo já tinha entrado no lugar onde estava a noiva. E aquelas virgens prudentes, aquele cortejo que acompanhava o noivo, já tinha entrado e a porta se tinha fechado. E, meus irmãos, isso provocou grande angústia naquelas mulheres insensatas. Reparem isto. Elas até estavam no lugar certo.
Até estavam à hora certa, mas não estavam preparadas para aquela demora. Não estavam preparadas para passar aquela noite em espera. Quando elas ouviram o grito, ficaram tremendamente angustiadas. Não tinham azeite suficiente para poderem acompanhar-se. Meus irmãos, aqui uma aplicação muito direta. Nos dias de hoje, quem poderão ser estas virgens insensatas? Poderão ser pessoas que até se sentam ao nosso lado no culto. Até podem vir à igreja. Até podem, de certo modo, estar a acompanhar no dia a dia aquilo que nós fazemos. Participar em algumas das atividades da igreja. Mas, na verdade, o Espírito Santo não está na sua vida. Elas não estão preparadas para as dificuldades. Não estão preparadas para as tribulações. Não estão preparadas para a demora da vinda de Jesus. Estão tão absorvidas com as coisas do dia a dia que para elas a questão espiritual é secundária, é residual. Não vivem a vida cristã com compromisso, com intensidade, com dedicação. E por isso mesmo, diante das dificuldades, diante das tribulações, elas ficam com a lâmpada apagada. E quando chegar a hora em que o noivo vem e junta a noiva, a sua igreja, a porta fecha-se. E, meus irmãos, isto é um alerta, é um aviso tremendo para aqueles que não estão verdadeiramente comprometidos com Jesus e o seguem de alma e coração. É que um dia Jesus virá. E quando Jesus vier, a porta vai se fechar. A porta do reino de Deus, ou do reino dos céus, vai se fechar. E nessa altura, é tarde demais. Nessa altura, é tarde demais. E isso é uma tragédia tremenda. Porque quando aquela porta se fechar, significa que o tempo de oportunidade se esgotou. É por isso que a Escritura diz também que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para aceitar o Senhor Jesus. Hoje é o dia de renovarmos o nosso compromisso com Ele. Hoje é o dia de enchermos as nossas vasilhas de azeite, que é o Espírito Santo, e deixar que Ele tome conta da nossa vida de uma maneira toda especial. Sem dúvidas. Sem titubearmos na nossa fé, sem estivermos a imaginar que Jesus ainda só pode vir daqui a 1 ano, 2 ou 3, e portanto eu vou, de certo modo, desleixando, desligando. O último versículo que nós lemos, e que é chave também neste processo aqui, é isso: vigiai, pois, e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu tenho dito isto. Hoje, agora mesmo, pode ser o dia do nosso encontro com Jesus. Ou Jesus vem, agora, e eu, com toda a honestidade, digo-vos, não creio que seja agora, que seja hoje, mas ninguém nos garante que hoje, agora, algum de nós não possa ir ao encontro do Senhor, porque a nossa vida aqui acaba. Você tem a certeza de que vai viver mais um dia? Vai viver mais 1 ano? Eu não tenho. E por isso mesmo, eu preciso de estar o quê? Preparado para ir ao encontro do meu Senhor agora mesmo. Não é daqui a 1 ano, não é daqui a 2 dias, é agora. Você está preparado para isso? Se Jesus viesse agora, ou se agora você morrer, tenha certeza de que está na presença de Deus? Que entra na presença do Senhor, que entra na casa do Pai? Tenha certeza disso? Tem? Amém. Alguém que não tenha. Alguém que não tenha. Esta certeza bendita nós temos por causa de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por si, Ele morreu por mim, para me dar esta garantia de que, porque eu creio, eu sou recebido na casa do Pai. Jesus
é o nosso intermediário entre Deus e os homens. Gosto muito daquele versículo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quantos receberem. Hoje, se você não recebeu Jesus ainda, hoje é o dia. E aqueles que já receberam Jesus, o que é que tem que fazer? Alegrarem-se. Porquê? Porque Jesus pode vir e vier, quando quer que Ele venha. Ele vem para quê? Para nos buscar. Foi isso que Jesus disse também. E está lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugares. E se eu for e vos preparar lugar, virei. Para quê? Para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O noivo virá. E o noivo virá para quê? Para buscar a sua noiva. Oh, que maravilha, meus irmãos. Nós somos a igreja de Jesus. Somos esta noiva. Parte desta noiva. É a noiva local que se reúne aqui. Mas juntamente conosco há muitos outros, por esse mundo fora, que fazem parte desta noiva e que um dia irão estar lá. Daqui a pouquinho já falaremos rapidamente sobre isso, mas agora vamos participar desta ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos, da ceia do Senhor. Eu vou pedir que os nossos irmãos diáconos venham, por favor, para distribuir o pão e o vinho. E são convidados todos aqueles que já são batizados, biblicamente, aqueles que seguem este compromisso com os senhores. Então, os nossos irmãos diáconos vão distribuindo o pão e o vinho, e cada um que vai participar tomará o pão e o vinho, a sua parte. E eu vou pedir uma coisa, prestem bem atenção. No final, agora depois vamos tirar a tampinha, mas no final não coloquem a tampinha. Porque eu estarei com certeza orando e faz algum barulho. Deixem ficar o copo e a tampa aí à frente, sem precisarem de fechar, está bem? Não sei se o grupo Louvor tem uma participação, costumam ter. Mas se não, vamos então usar este tempo para reflexão. Cada um de nós considerando este privilégio que temos. E ao mesmo tempo lembrando, lembre-se, o que nós vamos fazer agora é lembrar, trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Era a semana da Páscoa dos judeus. E naquele dia de calendário, Jesus quis muito ter a celebração da Páscoa. Lembrando exatamente aquilo que já tinha vindo desde os dias de Moisés. E Jesus pediu aos seus discípulos para encontrarem um lugar. Aliás, deu-lhes orientações. O lugar foi encontrado. Jesus estava à mesa com os seus discípulos. Comeu aquele cordeiro pascal, as ervas amargas, lembrando tudo aquilo que tinha sido a perseguição, a escravidão no Egito e a libertação também. E ele vai pegar exatamente nesse momento para criar um outro. A escravidão do pecado, que iria desaparecer para dar lugar à libertação desse mesmo pecado através do sacrifício de Jesus. E, meus irmãos, é isto que nós precisamos de ter bem presente. Que ao tomarmos o pão e o vinho, trazemos à memória a nossa escravidão ao pecado, a nossa dependência do mal e das coisas que
estavam contrárias a Deus e a libertação do nosso pecado. Nós estamos libertos espiritualmente. Amém? A nossa salvação não está completa, mas ela foi iniciada com a nossa conversão, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e quando Ele nos libertou da condenação eterna. É a maravilhosa graça de Deus. Amém? Nós vamos participar. E enquanto cada um está a receber o cálice com o pedacinho de pão ou com o vinho ou sumo de uva, eu vou pedir que cada um baixe a sua cabeça, talvez, feche os seus olhos e faça aquilo que na Escritura nós encontramos também. Conforme Paulo escreveu aos crentes em Corinto, examine-se o homem a si mesmo. Então, que este seja um tempo de autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Então nós vamos tirar a tampinha do pão. A tampinha do cálice. E vamos fazer aquilo que Jesus fez naquela altura com os seus discípulos, em que ele pegou o pão e deu graças, pegou o cálice e deu graças. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai do céu, nós te damos muitas graças pelo sacrifício tão precioso e tão profundo de Jesus. Te damos graças, ó Deus, porque com aquele sacrifício de Jesus em que o seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado, Senhor, das suas mãos, dos seus pés, das suas costas, toda aquela chicotada, daquela coroa de espinhos na cabeça e finalmente aquela lança sobre o seu lado. Oh Pai do céu, esse sangue de Jesus é a expiação do nosso pecado. Esse sangue de Jesus nos liberta de toda a condenação eterna. Esse sangue de Jesus nos traz uma nova vida. Muito obrigado, Pai do céu, por essa libertação. Muito obrigado, Senhor, porque agora já não somos mais escravos do pecado, ainda que às vezes tropeçando nele. Mas, Senhor, pela Tua graça, nós somos libertos, somos salvos, somos povo Teu, somos igreja Tua, somos parte desta noiva que vai estar contigo em toda a eternidade. Venha, ó Deus, abençoar-nos, em nome e por amor de Jesus. E assim, meus irmãos, comamos o pão em memória do corpo de Jesus. Tomemos também o cálice em memória do sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Na verdade, nós olhamos para trás, para aquele momento em que Jesus, à mesa com os seus discípulos, fez a ligação entre o passado e o presente. Mas também, Senhor, nós olhamos para aquilo que está escrito na revelação do Senhor Jesus a João e vemos Jesus sentado à mesa na ceia das bodas do Cordeiro. E lá estaremos nós. A tua noiva ali está. E nós fazemos parte dessa noiva. Muito obrigado, Senhor. Alimenta a nossa fé, fortalece-nos, ajuda-nos na nossa caminhada, para que ela não tenha desvios nem hesitações, mas seja uma caminhada forte, firme, confiante, segura, porque tu honrarás e tens honrado a nossa fé.
Vem abençoar-nos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Alguém que não participou da ceia do Senhor e que gostaria de vir a participar. Eu sei que alguns estão na preparação para o batismo, discipulado, e em breve, com certeza, que terão essa oportunidade. Não é, irmã Luísa? Amém. Mas alguém que está aqui connosco que não pôde participar, porque ainda não é membro da igreja e gostaria de considerar, eu vou pedir que levante a sua mão. Onde está, gostaria de orar. Amém. O nome é, eu sei, Angelina, exatamente, com a família, não é? Eu sei, a família está num processo para serem membros da igreja, não é? Consideramos isso. Amém. Alguém mais? Também temos connosco o pastor Assis, que, juntamente com a esposa, estão no processo para virem a ser membros da igreja, não é? Mas eles com certeza participaram, eu creio que sim. Muito bem, vamos ficar de pé. Eu gostaria só de referir algumas informações, muito brevemente. Dizer aos irmãos que nós mantemos o culto de oração por Zoom, quartas-feiras às 21 horas. Eu penso que em breve também, daqui a algum tempo, poderemos voltar a ter presencialmente. Pedir as vossas orações por doentes da nossa igreja que estão numa situação mais grave. É o caso da irmã Cândida. O irmão Romão teve também um problema sério. Eu creio que ele já está de volta à casa, não é? Mas precisa de cuidados. O José Mendes também, que está aqui e está aí firme, não é? Para seguir, mas vamos orar, vamos continuar a orar. Também a irmã Cláudia, os vários ministérios da igreja. De hoje a 3 semanas, se Deus quiser, teremos a celebração do aniversário da igreja. A igreja completa ou celebra no dia 24 de junho, 98 anos que foi organizada. E o nosso culto de celebração será no domingo seguinte, dia 27. E nesse domingo nós teremos várias participações e vamos ter também um pregador fora da nossa igreja, embora seja aqui do Porto. Teremos a oportunidade também de levantar a nossa oferta especial. Os irmãos que estão na igreja já há algum tempo sabem que nós, no dia do aniversário da igreja, costumamos então trazer uma oferta especial, que neste caso vai ainda para pagar a dívida que ainda temos com as obras, com a construção do nosso templo. Também a ação de graças, porque esta semana tivemos assim um sobressalto também em família. A nossa sobrinha Ana, filha de um irmão da minha esposa, que está no Brasil, em São Paulo, foi atacada de Covid e ficou bastante combalida, ela e o seu marido. Graças a Deus, ontem tivemos a notícia de que ela já saiu dos cuidados intensivos para a enfermaria e está a recuperar, mas é ainda motivo de oração. Também só indicação de que 2 famílias a precisar de alimentos, e então pedimos que alguém possa trazer aqueles alimentos essenciais. Tem aqui um lugar onde podem colocar para que possamos fazer chegar às famílias necessitadas da nossa igreja e orar por aqueles que estão desempregados para que o Senhor abra a porta. Vamos então terminar com a palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos tens dado e por este tempo tão especial, Senhor, de podermos estar na tua casa e celebrarmos com grande alegria, com grande gratidão, aquilo que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida, muito particularmente a nossa salvação tão preciosa. E também, Senhor, esta confiança que pela Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito nós temos de que Jesus voltará. E voltará para quê? Para nos buscar para junto de Ti, para junto do Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela morada que o Senhor já foi preparar para nós, que já está reservada para aqueles que são teus e aqueles que, quando se fizer a chamada, então lá estaremos, Senhor. Muito obrigado, Pai do céu, porque um dia nós sabemos que o Senhor Jesus enviará os seus anjos para reunir todos aqueles que são teus. E queremos, Senhor, dizer-te e pedir-te que nos ajudes a ficarmos vigilantes,
dizer-te, Senhor, que nós estamos prontos para esperar pela vinda de Jesus, quando quer que isso aconteça, Senhor. E queremos estar prontos em cada dia, perseverantes, porque nós sabemos aquilo que a Tua palavra diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. E nós sabemos, ó Deus, que Tu tens já guardado um lugar para nós, mas, Senhor, ajuda-nos a não vacilarmos na nossa fé, a não desistirmos, Senhor, nesta nossa caminhada, mas a ficarmos vigilantes, preparados para essa vinda do Senhor Jesus e aproveitarmos as oportunidades para falar de Jesus àqueles que estão à nossa volta, para os despertarmos, para os alertarmos de que hoje é o dia da salvação, amanhã pode ser tarde, muito tarde, Senhor. Bem, ó Deus, abençoar as nossas vidas, abençoa também, Senhor, os familiares, sobretudo aqueles que não são crentes ou que não estão comprometidos contigo, Senhor, que os visites, que os toques, Senhor, de tal modo que também eles possam encher a sua lâmpada com a ação do Teu Espírito nas suas vidas. Pedimos, Pai do Céu, que nos despeças e que nos acompanhes durante esta semana. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém.